News, CNN. 7h23, notícia que acaba de chegar à redação da CNN. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, acaba, portanto, de desbloquear salário e perfis do senador Marcos Duval, do Podemos de Espírito Santo. Essa informação que acaba de chegar, portanto, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ele acaba de desbloquear o salário do senador e também perfis nas redes sociais do senador Marcos Duval. A gente ressalta, portanto, que houve aquela viagem do senador aos Estados Unidos, né? E lá o entendimento, a princípio, do Supremo Tribunal Federal foi que houve ali uma não obediência ao Supremo Tribunal Federal, já que o senador viajou considerando um outro passaporte. No entanto, o senador retornou ao Brasil e essa postura pesou nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Eu vou puxar agora aqui para a nossa bancada para repercutir o assunto com o nosso Theo Cury, que trouxe a informação aqui. Theo Cury, o retorno do senador Marcos Duval ao Brasil, isso pesou também na decisão do ministro Alexandre de Moraes, sem contar também de uma certa conversa, né, que houve no Senado Federal para tentar amenizar a situação em relação ao senador, não é isso? Perfeito, Leandro. Esse ponto foi um dos pontos cruciais e que foi mencionado, inclusive, pelo ministro Alexandre de Moraes nessa decisão. Primeiro, o fato do senador Marcos Duval ter retornado ao Brasil. Ele que viajou para o exterior, viajou para os Estados Unidos com um passaporte que não havia sido apreendido pela Polícia Federal. A Polícia Federal apreendeu o passaporte normal dele, com o passaporte diplomático ele viajou para os Estados Unidos. A partir do momento da saída dele do país, as contas bancárias dele foram bloqueadas por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Ele retornou ao Brasil. A partir do momento que ele retornou ao Brasil, houve toda uma negociação política, uma conversa, uma costura política no Senado Federal para achar uma alternativa, uma solução, uma saída para a situação jurídica do senador Marcos Duval, e ele saiu em licença. O fato de ele ter saído em licença, estar com o passaporte apreendido e ter retornado ao Brasil, esse combo fez com que o ministro Alexandre de Moraes tomasse a decisão que acaba de tomar. Então, com isso, o ministro determina o desbloqueio do salário do senador Marcos Duval, esse que aparece na tela aqui ao nosso lado, e também o desbloqueio dos perfis dele nas redes sociais, na internet, porque havia o bloqueio do Facebook, do Instagram, do Getter, do LinkedIn, do TikTok, do Telegram, do Twitter e do YouTube, por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Então, nessa decisão, e aí eu vou sintetizar ela na página 4, o ministro diz o seguinte: verifica-se a possibilidade da revogação de várias das medidas cautelares impostas, considerado o retorno de Marcos Ribeiro Duval ao território nacional, a apreensão de seus passaportes e seu afastamento do exercício do mandato de senador da República, bem como as declarações de respeito ao Estado Democrático de Direito. Da onde que veio essa declaração, só para vocês entenderem? A presidência do Senado. E aí esse é um ponto importante. O ministro Alexandre de Moraes, no final das contas, atende a um pedido da presidência do Senado Federal, atende a um pedido feito por Davi Alcolumbre, presidente do Senado e do Congresso. Ele próprio diz na decisão na página 3 que a presidência do Senado encaminhou um pedido de reconsideração das medidas cautelares alternativas à prisão em relação ao senador Marcos Duval, em virtude de fato novo e superveniente consistente no pedido de licença temporária do cargo de senador da República, e anexou ainda laudo médico que comprova a necessidade de afastamento para tratamento de saúde. Depois disso, houve um encaminhamento de um texto em que ele diz externar respeito ao Estado Democrático de Direito e às instituições brasileiras de todos os poderes da República, dizendo que acredita e sempre acreditou na Constituição e que a Constituição deve ser o norte que orienta a atuação dos homens públicos.
desbloqueio das contas, desbloqueio dos perfis nas redes sociais, desbloqueio do salário de senador que havia sido congelado por determinação do ministro Alexandre de Moraes, mas o ministro deixa claro em negrito nessa decisão, na última página, o seguinte: as medidas cautelares de proibição de se ausentar do país e a apreensão dos passaportes ficam mantidas por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Ele seguirá sem poder deixar o país, eventualmente somente com autorização da Justiça e com os passaportes apreendidos. O acesso às contas bancárias, ao salário dele que era pago de senador da República, mesmo agora em licença, vai continuar, vai conseguir ter acesso a esse salário e continuar a utilizar as redes sociais, o que atende a um pedido feito pela presidência do Senado Federal, depois de uma articulação política, como bem lembrado pelo Leandro. Ju, qual o ponto que você destaca aí? Eu destaco também a página de número 5. Aí a gente não mostra essa página porque há um número de CPF do senador. Mas ele destaca aqui, o ministro Alexandre de Moraes, a revogação de vários pontos, né? Do salário, como o Theo Cury, a gente já falou aqui, de todas as verbas de gabinete, né? O governo também, verba de gabinete, pagamento de funcionário, quaisquer bens ativos, contas bancárias, investimentos ativos por meio de ofício ao Banco Central do Brasil. Também ele cita para revogar todas as chaves, né, o bloqueio, no caso, de todas as chaves PIX do senador, todos os cartões de débito, de crédito por meio de ofício, e ele ainda pede para comunicar ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e também às instituições financeiras que devem informar de imediato ao Supremo Tribunal Federal. Leandro, vou trazer um ponto importante aqui. Revoga ainda a necessidade do uso de tornozeleira eletrônica pelo senador, né? Então, há um pedido imediato para que a Secretaria, né, de Assuntos Penitenciários providencie, então, a retirada da tornozeleira eletrônica. Por que eu chamo a atenção para isso? A gente trouxe uma apuração nessa semana sobre a PEC da blindagem, ou a PEC das prerrogativas, e tinha ali, entre os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e a oposição, a intenção de colocar de forma muito explícita nessa proposta uma tentativa ali de alguma forma, limitar o uso de tornozeleira eletrônica para parlamentares investigados. E aí a gente trouxe que, nesse momento ali no Congresso Nacional, do quadro de senadores e deputados, Marcos Duval é o único que está utilizando esse equipamento, né? Então, tem ali uma reclamação de constrangimento e também, por parte da oposição, uma reclamação de que o Supremo Tribunal Federal está, de alguma forma, exagerando em relação ao monitoramento de parlamentares. Então, nesse momento, essa revogação feita ali pelo Supremo Tribunal Federal, ela é muito interessante, porque é decidida numa semana que foi muito movimentada no que diz respeito à relação do Legislativo com o Judiciário no debate sobre a PEC da blindagem, né? De alguma forma, essa PEC estava sendo ali construída, né? A gente vai entender se isso vai ter andamento na semana que vem, mas estava sendo construída como, pelo menos pela oposição, uma forma de responder a algumas decisões de ministros da Suprema Corte contra parlamentares investigados. E eles colocavam de maneira muito explícita ali nos debates que essa questão da tornozeleira era um constrangimento e mencionavam o nome de Marcos Duval, né? Então, a gente teve essa pauta sem um andamento, sem uma votação, por falta de consenso. Tem ali uma dúvida sobre o andamento disso na semana que vem e agora uma decisão do Supremo Tribunal Federal que acaba aliviando, né, a situação de um senador que é investigado, vale a gente ressaltar aqui, por justamente atacar o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário de uma maneira geral e também ministros da Suprema Corte especificamente. Então, acaba sendo uma semana marcada por isso, né? Pela discussão sobre as prerrogativas, pela relação entre Legislativo e Judiciário e agora uma revogação muito simbólica de uma tornozeleira eletrônica e também de outras medidas, mas sim da tornozeleira eletrônica, que é uma forma de monitoramento de um senador da República investigado.
Vale destacar aqui, como eu disse agora há pouco, que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pediu para avisar ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e ele deu 24 horas para as instituições financeiras e demais órgãos competentes informarem à Suprema Corte sobre o efetivo desbloqueio, portanto, das contas de cartões da chave Pix do senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. Théo Cury, você tem um outro destaque aí? Não, acho que é isso, Leandro. Acho que é um ponto importante fazer esse remember sobre como a gente chegou até aqui, que a Juliana trouxe. Essa articulação política teve um peso importante, houve uma necessidade de se conversar com relação às atitudes dele, de deixar o país. Ele deixou o país, ele fez um pedido, mas esse pedido foi feito quando ele já estava no exterior. A autorização negando a saída dele já foi feita quando ele já tinha viajado. Houve, com o retorno dele, toda uma articulação política para tentar encontrar uma solução, uma saída negociada, e foi isso que aconteceu a partir dessa articulação política, dessa costura política para preservar o mandato do senador, esse principal ponto, e tentar atenuar os efeitos e uma possibilidade de desgaste institucional, como a Juliana menciona, às vésperas de um julgamento de um ex-presidente da República. Então, o que se tem é uma vitória do presidente do Congresso Nacional, do Senado Federal, que articulou toda essa estratégia que surtiu efeito. Marcos Duval sai em licença, está afastado, está no Brasil com os passaportes apreendidos, com a impossibilidade de deixar o país sem autorização do Supremo Tribunal Federal. E, para além disso, o ministro Alexandre de Moraes, acho que essa é a mensagem, viu essa garantia apresentada pelo Senado Federal e, com isso, topa ceder na parte dele. Então, foi algo, de fato, negociado. O Supremo, no final das contas, acaba autorizando o retorno, primeiro, a revogação do uso da tornozeleira eletrônica, dá uma mobilidade maior para o senador. Ele já não está exercendo a atividade dele. Para além disso, o Supremo Tribunal Federal o devolve a possibilidade de utilizar as contas bancárias, de fazer transferências por meio do Pix, por exemplo, a utilização do cartão de débito, do cartão de crédito, receber o salário de senador da República e utilizar as redes sociais, já que tem também essa determinação pela derrubada da impossibilidade de utilizar as redes sociais. Eu chamo a atenção para uma apuração que a gente trouxe aqui também, que foi bastante simbólica dessa semana, Leandro, que foi a última reunião sobre a PEC da blindagem, que foi na casa do presidente da Câmara, Hugo Mota, e ali tentaram encontrar um caminho de consenso para o texto, não encontraram. Em determinado momento, integrantes da oposição acusaram integrantes da base aliada de vazarem o texto para ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso causou ali um estranhamento, né, um embate entre os parlamentares, né, num entendimento de que havia ali uma tentativa de articulação com o próprio Supremo Tribunal Federal sobre as prerrogativas dos parlamentares. Então, é muito interessante, nessa semana marcada por esse debate da PEC da blindagem, às vésperas do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e da oposição fazendo pressão em relação à maneira como está agora essa relação entre legislativo e judiciário, uma medida como essa, que pode, né, vamos entender como é que isso vai se dar, mas pode sim arrefecer ali de alguma forma os ânimos que estavam bastante acirrados, principalmente da oposição em relação ao Supremo Tribunal Federal. Então, a gente pode pensar aqui nos dias úteis, né? Hoje é um dia simbólico em relação a essa medida, a revogação e, de alguma forma, o Supremo Tribunal Federal amenizando ali a situação de um senador que é de oposição e que recentemente fez uma live, né? Fazendo ali críticas ao Supremo Tribunal Federal, mostrando a própria tornozeleira. Havia uma tensão naquele momento sobre ele, inclusive, ter ali medidas como a prisão decretada, já que estava ali, de alguma forma, né, o entendimento de alguns juristas quebrando algumas medidas cautelares, mas isso, de fato, não aconteceu. Então, teve uma resposta do Congresso em relação à PEC da blindagem, que foi colocar ali na gaveta, né, ver como é que isso vai andar, se vai andar de fato, não foi votada.
e agora uma medida do STF, uma decisão que acaba amenizando a situação de um senador. Bastante interessante essa semana se a gente pensar nessa relação com o judiciário dos deputados e dos senadores. A gente volta com qualquer outra informação sobre esse caso envolvendo o senador Marcos Duval a qualquer momento ao longo do Arena.